Escuridão, atividades do Centro Olímpico de Santa Maria foram interrompidas por falta de luz e o problema já dura 7 meses. Combate ao mosquito da dengue, o governo faz visitas para fiscalizar e orientar a população. E pela terceira vez, o leilão do Hotel Nacional é cancelado por falta de interessados. E ainda alerta, saiba os cuidados que o motorista deve ter ao dirigir em época de chuva. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. O que você acha de morar perto de um centro esportivo que tem ginásio coberto, pista de atletismo, ainda piscina, campo de futebol e tudo isso dentro daqueles padrões olímpicos? Nada mal. Pois é, mas se não fosse um grande problema. A estrutura que custou mais de 5 milhões de reais não tem energia elétrica há 7 meses. Desde então, aulas foram canceladas, alunos e professores prejudicados. Além disso, a situação põe em risco seguranças que trabalham no período noturno. Você consegue ver alguma coisa aí? Pois é, nem você e nem as pessoas que usam o Centro Olímpico de Santa Maria têm conseguido enxergar qualquer coisa quando cai a noite. Está prejudicando os alunos do dia e os alunos da noite. Desde abril deste ano, os frequentadores daqui do Centro Olímpico de Santa Maria dizem que o local, que atende mais de 3 mil pessoas, está sem energia. A Francisca fazia futebol e aula de localizada aqui no período da noite, mas com essa falta de luz, teve que parar com as atividades. Ela conta ainda que as aulas na piscina também tiveram que ser suspensas. Queimou o disjuntor do Centro Olímpico e não tem energia nenhuma. Nem para imprimir as pautas dos professores está tendo. A direção está tendo que fazer as matrículas dos alunos e levar para o Centro Olímpico do Gama para poder imprimir as pautas, né? Ela acrescenta que a situação tem colocado até mesmo os vigilantes que trabalham no período noturno em perigo. Os vigilantes estão correndo risco de vida. Como vocês podem ver, o Centro Olímpico é numa área isolada, entendeu? A área de mata. E assim, a gente fica até com medo, que são só 2 vigilantes à noite. A Eliane é do time de futebol da Francisca e também tem sentido falta das aulas. Estamos sim, e muito. Como estamos, né? Porque a única coisa que a gente faz, né, sair de casa, é uma atividade bom para a gente, pra nossa idade, né, como a Kika falou, né, seus 40. Elas esperam que o quanto antes a energia elétrica possa ser religada e aquele slogan ali faça sentido. Traga a luz para a gente voltar ao esporte. Em nota, a Secretaria de Esporte disse que o problema foi resultado de um transformador queimado. Antecipou que comprou o equipamento recentemente e disse que dentro das próximas semanas a situação será resolvida e as aulas vão voltar ao normal. A gente vai acompanhar e conversar sobre esse assunto. O Cláudio Humberto já está com a gente por aqui, meses e meses sem luz lá, Cláudio Humberto. Pois é, você vê que a que ponto chega a irresponsabilidade, a incompetência, né? A imprevidência até. E, sobretudo, a falta de compromisso com a cidade. Até parece que essa gente aí não gosta de Brasília, odeia Brasília, a julgar pelo que tem feito a nossa cidade. E o problema não foi ocasionado pelo transformador queimado, foi ocasionado pela incompetência da Secretaria de Esportes, da SEB. Eles tratam aquilo como se não existisse, como se não se fosse coisa deles. Eles ficam apostando que o Band Cidade não descubra isso, não vá lá fazer matérias, não mostre o problema, não cobre soluções. Aí eles vêm com essa lorota de sempre, colocam a culpa nos outros e dizem que ou não vão fazer processo licitatório, ou isso será resolvido nas próximas semanas, nos próximos meses. Enquanto isso, eles empurram com a barriga até se livrar do problema no dia 1º de janeiro do ano que vem. Agora, todo ano é a mesma notícia. Chega esse período de festas e se multiplica pelo DF o número de acampamentos de moradores de rua. Quem mora ou trabalha na Asa Norte se preocupa com a situação. Do lado de dentro, a decoração natalina encanta. Já do lado de fora, um visual muito menos agradável incomoda quem passa por ali. A gente sempre acaba ficando um pouco preocupado, né? Se de repente essas pessoas não vão poder também estar praticando algum tipo de assalto, alguma coisa nesse sentido ou não, né? Às vezes são só pessoas realmente que estão com alguma dificuldade de moradia, né?
de emprego nesse sentido. E já virou rotina. Todo ano, nessa época, os moradores de rua se multiplicam na Asa Norte. Dezenas vivem às margens da pista que liga a L2 à L4, perto da Universidade de Brasília. Eles cozinham tranquilamente como se estivessem em casa, mas moram em vários barracos espalhados pelo local. A Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos estima que Brasília tem aproximadamente 3.000 pessoas nesta situação de vulnerabilidade. Um risco não apenas para quem vive nessas condições, como também para quem tem que conviver com o medo de ser abordado pelos moradores de rua. Esta comerciante, que prefere não se identificar, diz que eles intimidam empresários, clientes e funcionários. Eles dormem muito, aí fazem muita bagunça e os clientes acabam não se aproximando um pouco da loja em questão da insegurança também. Os acampamentos improvisados em frente ao Hospital da Asa Norte, no Eixão, também começaram a se multiplicar. Quem trabalha ou transita ali perto ou tem que pegar um ônibus na parada logo em frente, também fica com medo de ser assaltado. Demais, principalmente essas horas ou mais tarde, né? É um perigo. Tem medo. Por quê? Porque quando a gente anda aqui do lado, só se estiver dentro aqui do hospital, pro lado de fora ali, ó, tá cheio de casa, de barraquinha. Muitas barraquinhas. A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social disse que já está em contato com as famílias para que uma decisão seja tomada em conjunto com elas e elas deixem o local. Informou ainda que todos os centros de acolhimento estão abertos para as demandas dessas pessoas. Cláudio Humberto, esse é um problema que a gente vê todo ano aqui no DF. É, incompetência do GDF, né? Porque essa coisa de tomar decisões com ela, isso é falta de governo, é falta de pulso. Esses burocratas que ganham muito bem, muitos deles ganhando salário de marajá, eles não querem trabalho, eles não querem ir lá resolver o problema. Então eles dizem, não, eles têm o direito de ficar ali. Eles são pessoas humanas, eles têm livre arbítrio, etc. E tudo isso é desculpa para não ter que agir. Isso é falta de autoridade, é falta de pulso, é falta de vontade política. Ninguém pode morar num lugar onde não tenha instalações sanitárias, onde não tem energia, onde não tem água corrente. Isso é proibido por lei, né? E, além do mais, não pode também ocupar áreas públicas. Há inúmeras razões para o governo simplesmente exercer a sua autoridade, tirar essas pessoas de lá, levar e dar a elas a oportunidade de permanecerem em abrigos. Abrigos oficiais, pelos quais nós pagamos, e pagamos muito caro, para construir e para manter, e estão lá vazios. Então, assim, tem que levar para lá. Não quer ir? Vai na marra. Se não quer o abrigo, vai embora. Agora, não pode permanecer nessa situação. Isso tem que acabar. Essas pessoas acabam se transformando, se revelando assaltantes, eles assaltam, eles agridem, eles têm uma atitude até agressiva em relação às pessoas que se recusam a lhes dar esmolas. E as nossas câmeras, não faz muito tempo, flagraram casos já de supostos moradores de rua que são vestidos de maneira absolutamente normal, como se fosse alguém que tem onde morar e etc., com um padrão razoável de vida. Essas pessoas indo para trás de uma dessas árvores que a gente viu nas imagens, eles trocam de roupa, se vestem de mendigos, se vestem com trapos humanos, com trapos, né, trapos de roupa, para fingir que são pessoas necessitadas. O governo tem que agir, mas está difícil, viu? No final de gestão, pedir ou esperar que o governo haja é muito difícil. Olha, futuro incerto. Depois de 3 tentativas, o leilão para vender o Hotel Nacional terminou sem lances na noite de ontem. A unidade, que já foi sinônimo de sofisticação em Brasília, estava sendo leiloada pela metade do valor, 92 milhões de reais. Agora, não há data para um próximo leilão. O Hotel Nacional de Brasília foi avaliado inicialmente em 185 milhões de reais e colocado à venda por esse valor no fim de outubro. Como não houve interessados, o valor caiu para 129 milhões e em seguida para 92 milhões e 600 mil reais. Mesmo com 50% a menos do preço inicial, não houve lances para levar o edifício. Por enquanto, não há novas datas para que o leilão aconteça. O prédio histórico está à venda para quitar dívidas da empresa responsável pela administração da unidade. O Hotel 5 Estrelas tem 10 andares e 347 apartamentos e foi aberto um ano após a inauguração da capital, em 21 de abril de 1961.
O prédio já recebeu políticos, diplomatas e celebridades. E o Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento da ação que vai avaliar o indulto natalino editado pelo presidente Michel Temer em dezembro do ano passado. Os detalhes estão chegando ao vivo com a Renata Dourado e já tem muita reação aí, né, Renata? Boa tarde. Pois é, Rodrigo, boa tarde para você, para todos que estão aí nos acompanhando, para que a gente possa compreender melhor essa história. Então, esse indulto natalino, ele é concedido pelo presidente da República, como o próprio nome diz, nessa época, em dezembro, próximo do Natal. Então, trata-se de um perdão aí dos crimes cometidos, né, das penas de alguns criminosos. Então, todo ano, em geral, o presidente da República determina ali alguns critérios para saber quais pessoas serão beneficiadas. E por que causou essa polêmica em dezembro do ano passado? Porque, de acordo com esses critérios definidos pelo presidente Michel Temer, seriam beneficiadas, entre outras pessoas, aquelas que cometeram crime de colarinho branco, crime de corrupção, algumas delas, inclusive, que estavam presas em consequência da Operação Lava Jato. Então, imediatamente, a Procuradora-Geral da República entrou com uma ação no Supremo pedindo a suspensão desse indulto natalino, alegando exatamente isso, falando assim, poxa, a gente trabalhou tanto para ver aí políticos presos e de repente vem um presidente com uma assinatura, já consegue aí que essas pessoas saiam da prisão. E aí, na época, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, acatou essa ação, esse pedido aí da Procuradoria-Geral da República e suspendeu de uma forma liminar. Em março, essa ação foi parar nas mãos do ministro Luiz Roberto Barroso, que também suspendeu alguns pontos, não totalmente, mas alguns pontos ali desse decreto, especialmente esses pontos que beneficiariam essas pessoas que cometeram esse crime de colarinho branco, enfim, as pessoas que roubaram aí, de alguma forma, condenadas por roubar dinheiro. E aí, agora, os 11 ministros vão analisar essa questão, vão analisar sobre essa decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso. O presidente da República, ele pode definir da forma que ele quer os critérios para conceder esse indulto natalino, teriam ali alguns critérios que ele teria que seguir. Então é isso que os ministros vão analisar, uma decisão muito importante, Rodrigo. Esse julgamento retoma hoje, mas vamos ver, né? É um tema polêmico aí, vamos ver se vai terminar hoje ou se ainda vai continuar, mas a gente vai acompanhar tudo. Obrigado, Renata. Fica de olho, Cláudio Humberto, olhares voltados lá para o Supremo. Pois é, olha, essa é uma questão bastante polêmica, né? É claro que, do jeito que está, isso favorece a que esse tipo de indulto natalino acabe beneficiando gente que não merece, principalmente ladrões do dinheiro público. E é essa a preocupação manifestada por alguns ministros do Supremo. A questão é delicada porque isso coloca o Supremo numa posição de pretender ser um poder maior e mais poderoso, mais decisivo do que os demais poderes. E como a gente sabe, a Constituição prevê que os poderes são independentes, embora harmônicos. E um poder como o poder judiciário não pode simplesmente dizer como é que o chefe do Poder Executivo deve exercer as suas prerrogativas. Quem tem que dizer isso é a lei. E a lei é muito clara. Portanto, é preciso, talvez, a medida mais adequada é modificar a lei. Mas aí é onde mora o perigo, porque para modificar a lei, isso tem que ser discutido no Poder Legislativo. E hoje, por exemplo, o que está sendo discutido na Câmara dos Deputados é a reforma da Lei de Execução Penal. Sabe para quê? Para pegar leve com exatamente corruptos. E por quê? Porque pelo menos 51 deputados já foram transformados em réus em operações como a Lava Jato, e mais uma centena de deputados também estão perigando se transformar em réus. Portanto, eles estão muito preocupados em serem condenados, como alguns já foram, ao cumprimento de pena de prisão. O que é que eles estão querendo fazer? Estão querendo, digamos assim, descaracterizar o crime de corrupção ou abrir possibilidades de a sentença, uma eventual sentença de prisão para corrupto, seja comutada, seja convertida em penas alternativas. É isso o que prevê a lei de execução penal, o projeto de reforma da lei de execução penal. Eles estão pretendendo incluir corrupção entre os crimes com menor teor ou potencial ofensivo. Veja se pode, logo corrupção, que certamente é um dos crimes que mais matam no Brasil. E veja a seguir os cuidados que o motorista deve ter ao dirigir na chuva. E o Banho de Cidade está voltando daqui a pouco.